Miqueias capítulo 6, versículo 6 em diante. Mas olha só o título, o subtítulo aqui nessa tradução que diz assim, ó, o que Deus exige. Uau, como assim, pastor? E Deus exige alguma coisa? Você vai entender. Nessa tradução NTLH está assim, versículo 6, Miqueias 6, 6, a Bíblia Sagrada diz assim: o que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano? Isso aqui ele estava relatando conforme a lei de Moisés, que está lá em Levítico 9:3. Para serem completamente queimados? Versículo 7, será que o Senhor ficará contente se oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? Olha o 8, que forte. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. E o que é, pastor, que ele exige de nós? O que ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, obediência ao nosso Deus. Diga graças a Deus. Isso aqui é muito forte. Se você for analisar o versículo 6 e o versículo 7, eles achavam que tinham que oferecer sacrifício para poder adorar a Deus, sacrifício para poder receber perdão dos pecados. Hoje, na nova aliança, não precisa mais disso. Não é necessário sacrifício, porque o véu ele foi rasgado. Hoje nós temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Naquela época tinha que se ter esse sacrifício para você ir adorar ao Senhor. Tinha que se amarrar uma corda lá e você entrava no templo. Se você tivesse alguma coisa de errado, você pereceria. E por que essa corda? Porque se o cidadão morresse naquele lugar, tinha que ser puxado. Tinha que ser retirado daquele lugar. Hoje, não precisa mais disso, não precisa de sacrifícios, de ofertas, para que você possa, pelo menos, tentar adorar o Senhor. Por causa do maior sacrifício que existe, que é o sacrifício de Jesus. Hoje você tem liberdade para entrar no Santo dos Santos. Você jovem, você não precisa se sacrificar para estar na igreja, você não precisa se sacrificar para estar no culto de jovens, você não precisa de sacrifício para poder servir a Deus em alguma missão que você está exercendo na igreja. Hoje o que você precisa de fato é entender que o maior sacrifício ele já foi feito por Jesus Cristo de Nazaré. E hoje você tem liberdade para pregar, para falar das boas novas a qualquer momento, a qualquer oportunidade da sua vida. Esteja na igreja ou não, você pode ter acesso ao Santo dos Santos. Mas a Bíblia diz que para entrar no Santo dos Santos tem que ser com ousadia. Tem que ser valente. Não acha que porque você não tem uma vida de oração, você não se consagra, que você vai entrar na presença de Deus. Não é tão fácil assim. Não é bagunçado, eu posso dizer assim. Você precisa de fato fazer a sua parte. Você precisa ser um jovem que tem um compromisso de oração. A gente costuma fazer sempre, quando entra um ano novo, grande maioria, não vou falar todos, talvez muitos já amadureceram nisso. Não, esse é o ano que eu vou ler a Bíblia toda, se possível vou ler a Bíblia 2 vezes esse ano, vou ler X livros, vou fazer isso, fazer aquilo, vou fazer doações, vou fazer visitas. Talvez você tenha um grande planejamento na tua mente. Existe um grande planejamento na tua mente. Mas o detalhe é que esse planejamento ainda não entrou no seu coração. As coisas precisam de fluir do seu coração. Tudo que você faz em prol do reino de Deus tem que fluir do seu coração. Tem que ser algo que sai de dentro para fora. E só consegue oferecer algo de fato que um dia foi transformado. Quem foi transformado por Deus? Quem teve a sua vida restaurada pela comunhão em Deus? É aqueles que fazem a diferença. Repare uma pessoa que foi impactada pelo poder de Deus. Repare alguém que foi de fato, alguém que teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Essa pessoa ela não consegue ser mais a mesma. O seu modo de falar é diferente, o seu comportamento, a sua postura é totalmente diferente. E quanto mais você cresce com Deus, quanto mais você avança na tua comunhão com Deus, a tua postura no dia a dia, ela é diferenciada. É como numa fase da nossa vida.
Quando eu era menino, eu agia como menino, correto? A Bíblia diz sobre isso. Mas depois que eu amadureci, me tornei homem, a minha postura foi totalmente diferente. Então, hoje eu estou com 33 anos. Eu não tenho mais o comportamento e a mentalidade de quando eu tinha 17. Eu precisei evoluir. Algumas vezes eu tive que quebrar a cabeça porque eu fui desobediente. Seja com os meus pais, ou até já, depois de convertido, achando que as coisas eram do meu jeito. E existem situações que Deus ele vai permitir, até para que a gente possa aprender. Mas não foi a vontade do Senhor para a minha vida. Tudo é consequência das nossas atitudes. Não precisa mais de sacrifício. A Bíblia diz no versículo 8 aqui de Miqueias, o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que é, pastor? O que Ele quer é que façamos o que é direito. Ou pratique a justiça. Obedeça os mandamentos. Que amemos uns aos outros com dedicação. E que vivamos em humildade, obediência ao nosso Deus. É amar o próximo. É você ter compaixão pelo próximo. Lá na faculdade, onde você faz o teu curso lá. Você ama as pessoas daquele lugar? Os jovens daquele lugar? A grande maioria sabe que a maioria das faculdades... O que tem próximo de uma faculdade? Um bar. Esses bares modernos aí, sabe? Que atrai a juventude. A grande maioria que estuda aqui sabe que na sexta-feira, muitos que estão ali na faculdade, eles não vão sexta-feira na aula. Eles ficam onde? No bar. Ah, não, depois eu recupero. Depois eu estudo um pouquinho mais. Fulano vai, o nerd da sala vai me passar o que o professor passou. Vamos curtir aqui. E às vezes, você ainda não teve um encontro tão impactante com Deus ao ponto de chorar por aquelas almas. De passar ali antes de entrar na faculdade e dizer, Senhor, coloca a palavra na minha boca, no meu coração. Eu preciso ganhar essas almas para o Senhor. São jovens. Estão na mesma, talvez, a faixa etária que é a minha de idade. E o que eu estou fazendo para o teu reino, Senhor? A tua palavra diz que o Senhor já disse o que precisa ser feito. Não precisa mais de sacrifício. Eu não preciso ficar jejuando por aquela alma. Eu não preciso fazer penitência por aquela alma. Eu não preciso queimar, destruir, acabar com os animais por causa daquela alma. Não, o Senhor já pagou. Com a sua própria vida derramou todo o teu sangue. Não só por mim, mas por eles também. Jesus, eu não posso passar por esta vida e continuar enxergando as pessoas perecendo com o pecado. Isso tem que queimar no nosso coração. O desejo de ganhar a nossa geração para o reino de Deus. Isso tem que pegar fogo dentro de você. Isso tem que queimar no seu coração. Existe uma gama de jovens lá fora que acham que são felizes, mas quando eles colocam a cabeça no travesseiro, o que domina a cabeça dele, o coração dele, é a depressão. A vontade de se matar. No fundo, a alma desse jovem está clamando por uma direção. Ele só quer um rumo na sua vida. Assim como aconteceu comigo. Eu achava que eu era feliz, mas eu não era feliz. Eu achava que passar praticamente todos os finais de semana na balada era o meu refúgio. Mas quando chegava na segunda-feira, eu ficava pior do que aquele final de semana. Eu só ia dar uma aliviada lá para quarta, quinta-feira. Aí quando chegava na sexta-feira, aparentemente nascia um renovo no meu coração. Porque amanhã é sábado. E eu vou sair novamente. Enquanto isso, outras áreas da minha vida estavam sendo afetadas. Estava começando a ficar mais endividado, no fundo do poço. E alguma área da minha vida estava ficando sobrecarregada. Eu já não tinha prazer mais de ficar dentro de casa. Porque eu não aguentava mais ver aquela situação com os meus pais. Então, quem não conhece a Jesus, ele acha que ele é feliz, mas ele não é. No fundo, ele sabe que não é. E nós, que confessamos Jesus como nosso Salvador, que declaramos que nós somos felizes em Cristo Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós poderíamos ficar a noite toda aqui citando sobre versículos que fortalecem a nossa vida espiritual. Tá, ok, você já conhece muito, já aprendeu bastante, ainda está aprendendo mais com o Senhor, mas o que você tem feito com aquilo que Deus ministra na sua vida? Não é simplesmente para você, para os da sua casa. Você precisa entender, estar sensível com Deus, que por onde você passar, uma semente tem que ser plantada naquele lugar.
Por mais que a terra esteja corrompida, mas você está com a bênção de Deus. Jesus, aquela faculdade, aquela sala de aula, todo mundo ali é corrompido, mas eu estou entrando naquela turma porque eu vou fazer a diferença. No meu trabalho, pastor, o meu ambiente de trabalho é muito pesado, não importa. Deus te colocou lá com um propósito, você precisa estar sensível a isso. Você não orou para que Deus pudesse abrir uma porta de emprego para você? Talvez você passou o ano todo de 2021 clamando por uma oportunidade. Isso que é interessante, a pessoa clama pela oportunidade, mas quando a oportunidade chega, ela não sabe aproveitar. Ela não sabe aproveitar. Senhor, dá uma porta de emprego. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você vai orando, jejua, faz isso, determina, manda o mal embora, se está amarrando alguma área da tua vida. Aí a porta se abre. A porta não, Deus ele é especialista até em abrir portões. Aí acontece a grande oportunidade. Aí quando você entra naquele lugar, você fala, nossa, eu acho que isso aqui não foi de Deus. Está amarrado, cara, você não entendeu. Você não crê que a sua vida é dirigida pela palavra, sim ou não? Você crê que você tem uma vida de oração com o Senhor? Não importa o tempo, mas você crê que quando você fala com Deus, Deus ele atende às suas orações, sim ou não? Então não duvide das oportunidades que Deus vai colocar no seu caminho. Se você está buscando a Deus, você está se consagrando com a vida no altar, essa oportunidade vai acontecer. Você precisa amar os outros, precisa ter uma vida de dedicação e viver em humildade e obediência ao nosso Deus. Talvez a obediência que você precisa ter em Deus é essa. Ir para essa terra que aparentemente está corrompida, sem murmurar, porque é Deus que vai te levantar como essa pessoa que vai libertar aquela geração. E às vezes você não está entendendo esse propósito. Ei, desperta. É o ano da nossa retomada. É o ano que de fato nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar em prol do reino de Deus. Você na sua missão. Você não precisa copiar ninguém. Você precisa ser uma pessoa original em Deus. Você não precisa ser cópia de ninguém. Você é você e pronto, acabou. É com você que Deus conta. O Márcio já existe, o fulano já existe, o ciclano já existe. Agora Deus conta com você. Não, é que eu queria ter a oportunidade de um dia estar lá na sede. Glória a Deus, se for isso que Deus tem para a sua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se para você, Deus tiver uma missão apenas para ganhar o seu vizinho para o reino dele, talvez você não saiba, mas talvez o teu vizinho poderá ser no futuro um dos maiores pregadores do país. E você tem parte na vida dele. Você tem uma parcelinha, nem que seja mínima, de alguém que foi usado por Deus e plantou a semente naquele coração que estava perdido, naquela terra que estava corrompida. Você plantou, não tem problema. O Senhor, a Bíblia diz que Ele faz chover sobre os justos e injustos. Até aquela pessoa que aparentemente não merecia algo, Deus vai fazer chover sobre a vida dele. E quando a água do Senhor descer sobre aquela terra que aparentemente está corrompida, tudo vai se fazer novo. A Bíblia diz que simplesmente só pelo cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Só o fato da pessoa sentir que tem um homem de Deus, uma mulher de Deus naquele lugar, algo novo já vai acontecer naquele ambiente. Não precisa de muito, basta você ser servo de Deus, jovem. Amém, diga glória a Deus por isso. É você chegar no seu trabalho mesmo, você não entendendo nada do que está acontecendo. Jesus, mas eu estou na tua presença. Se for suficiente apenas o meu silêncio, Jesus, para ganhar almas para o teu reino, eu vou ficar em silêncio. Com a minha postura eu vou ganhar almas para o teu reino. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E Deus está levantando os jovens da Igreja Internacional da Graça como esses avivalistas do nosso Brasil. E você precisa estar ligado que essas palavras proféticas são liberadas através dos nossos líderes, dos seus líderes. Tudo que acontece ao nosso redor, a gente precisa estar ligado, porque pode ser um sinal de Deus. E eu creio que seja um sinal de Deus. Eu me lembro que quando... E está passando rápido, né? Minha esposa já está grávida de 5 meses. Passa voando. Eu me lembro que no dia que a gente fez o chá de revelação aqui na sede, e para divulgar, né, o sexo do bebê, aí descobrimos que seríamos pais de menina.
E eu me lembro que eu fiz a postagem ali, né? Porque como a gente eu evangelizo bastante pessoas ali pela internet, é bacana você compartilhar também da sua vitória, por que não? E era o meu sonho ser pai. E eu me lembro que teve um comentário que me chamou a atenção. Um colega foi e colocou assim: está vindo uma nova avivalista. Aí eu falei: aleluia. Pastor, isso é sua filha, pastor, foi uma grande pregadora. Ir mais longe do que o Senhor, louvado seja Deus. Olha, eu gerei uma potência para a nossa geração. Não importa se ela vai ser maior do que eu ou não. Estou pouco me lixando para isso. Mas eu quero que ela seja uma serva de Deus. E quando eu li aquele comentário, tinha um monte de comentário. Acho que para falar a verdade, não consegui responder muitos até hoje. Mas aquele comentário mexeu comigo. Falei: Jesus, a minha filha é abençoada desde o ventre da sua mãe. A minha bebezinha, quando ela nascer, ela vai nascer com um propósito. Talvez você não nasceu no lar cristão. Quem não nasceu aqui em um lar cristão? Levante as mãos. Assim como eu. Então meu pai e minha mãe, eles não tinham noção do que era Cristo. Então eles não poderiam confessar que eu poderia ser uma potência para essa geração. E você que levantou a mão, a mesma coisa. Mas por mais que na nossa família a gente não tivesse essas pessoas que pudessem confessar que nós seríamos uma potência para a nossa geração, mesmo eles não confessando e não entendendo, a Bíblia diz que o nosso Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor Deus já olhava para você desde o ventre da sua mãe como uma potência para a nossa geração. Por mais que ao seu redor as pessoas não acreditassem. Eu cresci em um lar. Minha avó hoje está com Jesus. Minha avó partiu os braços de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas eu cresci em um lar que a minha avó, na época, minha avó não era cristã. Ela tinha alguns rituais, algumas crenças dela. E eu me lembro que eu cresci em um lar. A gente morava numa periferia. Em um sobrado. Meus pais moravam na casa de cima e meus avós moravam na casa de baixo. E minha avó sempre gostou do meu primo. Meu primo que é o mais velho, que eu creio que foi o primeiro neto que ela teve. E ela sempre olhava para mim com aquele olhar de desdém. Sabe, tipo assim, não, isso aí vai ser uma vergonha para a família. Eu falo isso porque eu presenciei isso. Eu cresci em um lar conturbado. Um lar que muitos não acreditavam em mim. Pastor, e o senhor cresceu machucado com isso? Não. Porque como eu era um garotinho, meu coração era puro. Mesmo ainda não conhecendo a Jesus, Deus já me conservava. Deus já me guardava, porque Ele tinha um projeto na minha vida, Ele tinha um propósito. E depois, passou muitos anos, eu me converti, aceitei a Jesus. Depois fiquei sabendo que a minha avó tinha se batizado, aceitou Jesus. E algumas vezes consegui falar com ela por telefone. Aliás, antes dela falecer, antes dela ficar doente, nesse período de Covid, enfim. Tinha comentado que eu iria visitá-la, só precisava pegar um tempinho para poder visitá-la. Não consegui, não deu tempo. Mas as poucas vezes que eu consegui falar com a minha avó falava muito emocionada, que tinha orgulho do neto dela estar com Cristo. Eu falei: Jesus, olha como que é as coisas. Eu guardei meu coração, mesmo ainda não te conhecendo, depois que eu aceitei o Senhor, liberei o perdão no mundo espiritual para quem tinha que liberar. E uma pessoa que me perseguia quando eu era criança, hoje está glorificando o Senhor, porque nós estamos no mesmo caminho. Glória a Deus. O fogo de Deus está descendo aí, está tudo pentecostal. Até as baterias, os cabos são pentecostais. Tamo junto, Diogo. Então, voltando aqui para o contexto, a gente não precisa de mais sacrifício, porque Deus já mostrou o que aconteceu. Ele já mostrou lá na cruz do Calvário. Está consumado. Ali a grande obra já foi feita, já foi concluída ao nosso favor. Não precisa mais de sacrifício. O que precisa hoje é a gente colocar a mão na massa e trabalhar em prol do reino de Deus. Gente, o tempo está passando muito rápido. E que legado, que história que você vai deixar aqui de vida para as pessoas, mas principalmente com o Senhor. É lindo você conquistar tudo na vida. Trabalhar, estudar, construir o seu patrimônio, sabe? Se formar, fazer aquela viagem do sonho. Poxa, glória a Deus por isso, tudo é válido. Mas da mesma forma, quando você quer deixar algo para a sua geração, para os seus filhos,
Vamos dar exemplo. Agora está vindo a minha filha. Eu vou renunciar a muitas coisas minhas para pensar na minha filha. Que se diz respeito à base material, estudantil. Eu quero dar para minha filha o que eu nunca tive. Porém, todavia, contudo, eu não posso esquecer da principal, que é espiritual sobre a vida dela. Eu preciso marcar a minha filha no mundo espiritual. Eu preciso ter o compromisso de marcar a sua vida, porque você também são os meus filhos espirituais. Eu oro por vocês como se fossem os meus filhos. Oro pelos líderes, intercedo, não precisa aqui ficar jogando confete. Tanto que eu não fico falando muito sobre isso. Mas queima no meu coração que vocês estão debaixo da minha autoridade. Eu tenho a obrigação de interceder por sua vida. De uma forma ou outra, eu preciso marcar a tua vida com alguma coisa. Nem que seja um simples gesto, mas que seja de forma humilde. Servindo o Senhor com dedicação de todo o meu coração. Você precisa entender que este é o ano da sua retomada no mundo espiritual. Creia nisso em nome de Jesus. Hoje eu fazia até uma oração a Deus, falei: Jesus, eu tenho tantos anos de convertido, X. Ô Senhor, me perdoe, Pai. Me perdoe porque nesses 12 anos eu não fiz o que eu deveria ter feito. Mas, Senhor, eu não vou ficar me lamentando pelo tempo perdido, eu quero recuperar. Eu preciso me recuperar. Tudo aquilo, Senhor, me perdoe, que eu prometi que eu ia fazer em cada ano de convertido que eu não fiz. Me deu uma chance para poder recomeçar. Não vai ser fácil. Talvez você se frustrou durante a sua caminhada por algumas coisas que não aconteceram. Tudo bem, não aconteceu, mas agora o que você tem que fazer? Tem que arregaçar as mangas, que nem eu disse agora há pouco, e fazer a diferença. Tá bom, não vou ficar me lamentando pelo tempo perdido, mas agora eu vou ganhar tempo com Deus. Eu vou investir mais. Eu vou me dedicar mais. O meu coração precisa queimar pelas almas. Eu preciso ser um ganhador de almas. Talvez você até pense: poxa, pastor, eu quero ser um pregador, uma pregadora, eu quero ser um evangelista, um missionário, eu quero ser um empresário, etc. Tal. Tá bom, glória a Deus. E se for plano de Deus, vai acontecer. Mas existe uma missão aqui que é para todos. Você sabe qual que é? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor não estipulou pessoas específicas. Só o Márcio vai ganhar almas. Só o Roberto, a Júlia vai ganhar. Não, essa missão é para todos. Ide. Isso é para mim e para você. Isso é para você que está em casa. É para todo mundo. Isso é priorizar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E as demais coisas são tudo que te cerca aí no dia a dia. Que é direito seu. Que nem diz a canção do pastor Fernandes Lima. É direito seu, é direito meu. É direito nosso. Porque o filho de Deus, a filha de Deus tem que desfrutar do melhor dessa terra. Só que eu te pergunto, quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades em 2022? Não fique fazendo promessas, mas faça. Tem pessoas que são feras em fazer planejamentos, mas são péssimas em executar. Eu prefiro ser uma pessoa que seja boa em executar alguma coisa, nem que seja apenas uma. Para que aí sim, você executando esse apenas um detalhe, esse um detalhe no caso, essa uma coisa que você venha fazer, vai surgir dali grandes projetos que vão te deixar de boca aberta. Mas faça o mínimo. Faça o mínimo. Se consagre antes de sair de casa e peça a oportunidade de Jesus. Foi até uma dica que eu dei para um rapaz, o rapaz fazendo algumas perguntas no Instagram sobre leitura bíblica. Eu falei: só vou te dar um conselho. Antes de você ler a Bíblia, meditar nas Escrituras, ore.
ore a Deus, fala: Jesus, enfim, a sua oração, Senhor, eu vou meditar nas suas escrituras, eu quero ouvir a tua voz. Faça isso. Meditou? Você vai sair para trabalhar, para estudar, vai fazer alguma coisa? Peça uma oportunidade para pregar aquilo que você aprendeu naquela manhã. Você vai ver como seu coração vai pegar fogo. E no outro dia, mesmo você não tendo compromisso, você vai caçar alguma coisa para fazer lá fora. Eu vou caminhar. Jesus dá a oportunidade. Eu quero evangelizar alguém. Vou no supermercado, vou para o trabalho, vou para a faculdade, vou para alguma consulta. Eu preciso falar do teu amor para alguém. Porque talvez aquela pessoa a qual você teve um encontro naquele momento, na santidade eu digo, é aquela alma que por dentro está clamando por socorro. E você foi a resposta daquela intercessão, daquela oração. Você foi a resposta daquela pessoa naquele momento. Eu já presenciei situações assim, das pessoas se derramarem por um recado que você trouxe de Deus. Nada religioso, sabe? Nada religioso. Nada mesmo, nada religioso. Mas você de sentir na hora assim: fulano, posso fazer uma oração por você? Meu nome é tal, sou cristão, sou servo de Deus. Posso orar por sua família? E ali você deixa Deus te usar, porque a glória de Deus vai descer. E vai descer. Aí depois daquele momento ali, a pessoa sai procurando: onde que é a tua igreja? Quero conhecer esse grupo que tanto você comentou comigo aqui. Pronto, aquela alma já foi conquistada por reino de Deus. Então o Senhor nos mostrou o que é bom. E Ele já disse que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, o que é justo. Que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. E para terminar, Números capítulo 14. Números capítulo 14. Números 14, que eu estou pensando em outro contexto aqui. Versículo 24. Acho que Josué quer falar alguma coisa comigo. Números 14, 24, a Bíblia Sagrada diz assim: mas, como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Diga glória a Deus. Olha só que coisa interessante. As pessoas que andam na integridade, as pessoas que servem a Deus de coração inteiro, são aqueles que têm um outro espírito. E esses farão outras gerações tomarem posse da terra prometida. Não só você será beneficiado, mas todos aqueles que te cercam. Até aqueles que não entendem nada sobre o Evangelho. Pelo fato de você estar cercando aquela pessoa em oração, estar velando por aquela alma em oração, elas também vão possuir aquilo que você vai receber da parte de Deus. Aquilo que você receberá da parte de Deus, outros serão impactados também em nome de Jesus. Josué e Calebe, eles foram observar. Calebe tinha um espírito diferente dentro dele. Não foram daqueles 10 que retrocederam, que pipocaram na missão. Mas foi daquele de fato que tinha um coração inteiro voltado para o Senhor. Ele foi observar, já tendo a certeza no coração que ia tomar posse daquele lugar. Por onde você passar, vai na certeza. Observe aquela terra. É aquela terra que Deus vai te dar para você ganhar almas em nome de Jesus. Receba em nome do Senhor, amém? Fique de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Você que está em casa, esse é o ano da sua retomada. Jovem, desperte. Desperte de fato para aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Faça desse ano um ano que você vai mudar o seu comportamento no mundo espiritual, sabe? Vai se entregar de fato a Jesus. Faça esse desafio entre você e você mesmo. Faça esse desafio com você. Jesus, eu quero mudar radicalmente nesse ano.
em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para quem está em casa? Levante suas mãos. Pai, nós abençoamos todos que estão conectados conosco pelo Facebook e pelo canal IGD. Pai, nós abençoamos o retorno do Night, meu Pai, na vida de todos que durante o ano 2022 estarão ligados conosco. Meu Pai, esse é o ano da nossa retomada, o ano de grandes conquistas, grandes coisas vão acontecer, meu Pai, porque nós estamos ligados em uma só fé e um só Espírito, e determinamos, meu Pai, uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte, Senhor. Deus abençoe. Até sábado que vem.